E aí, turma, bem-vindos ao Curta Matemática, nossa 25ª aula na playlist Ensino Médio, a nossa primeira aula sobre função quadrática. E aí, vamos começar, né? Então, o que é a função quadrática? Função quadrática ou função polinomial de segundo grau é qualquer função que tenha a forma de ax² mais bx mais c, sendo a, b, c números reais e a diferente de zero. Então, vocês lembraram lá que era a definição de função afim? Até agora nós vimos duas funções, função afim e agora função quadrática. Função afim era ax mais b, função quadrática, ax² mais bx mais c. Lembra que lá o a também tinha que ser diferente de zero, aqui é a mesma coisa. Por quê? Se você tiver o a igual a zero aqui, o que acontece? Vira bx mais c. Se a função for do tipo bx mais c, quem que ela é? Ela não é função quadrática, ela vira uma função afim. Tranquilo? Então, essa é a nossa forma da função quadrática. Então, a função quadrática tem sempre a forma de uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola, vamos fazer um exemplo aqui. Construa o gráfico da função 2x² mais 4x mais 2. Ou seja, veja aí, nós temos o a igual a 2, o b igual a 4 e o c igual a 2. Então, vamos fazer igual a tabela que nós fizemos lá nas primeiras aulas sobre função, só função no geral. Então, nós temos aí uma coluna dos valores de x, uma coluna da aplicação da fórmula e uma coluna dos valores de y. Então, qual que é o... Vamos seguir a tabela. Nós temos x igual a menos 3, nosso y igual a 8. Se nós temos o x igual a menos 2, temos um y igual a 2. Essa parte aqui, galera, é importante. Nós vamos ter que falar dela depois, que é esse menos 1. O que acontece com menos 1? O nosso valor de y é zero. Vocês lembram quem que é esse valor? Quando a gente trabalha em função afim. Função afim, o valor de x em que y é igual a zero é o que a gente chama de raiz da função, que é onde o gráfico da função intercepta o eixo x. E é isso que acontece aqui, a nossa raiz da parábola, que é uma parte importante no conteúdo de parábola. Nós vamos falar mais para frente, mas a raiz nessa daqui é menos 1. E aí, seguindo, nosso zero dá o resultado 2. Quando o x é 1, o resultado é 8. Quando o x é 2, o resultado é 18. E quando o x é 3, o resultado é 32. Então, vamos lá ver como é que fica o gráfico disso. Então, esse é o gráfico daquela nossa função, 2x² mais 4x mais 2. E esse formato é o que a gente chama de parábola. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, lembra lá da raiz que eu acabei de falar? Então, dá para ver aí o ponto menos 1, que é esse ponto A, é onde nós temos a nossa raiz da função, que é onde a parábola toca o gráfico. Qual outra coisa importante? Perceba uma propriedade importante da parábola que dá para perceber olhando para esse gráfico. Ela tem uma coisa chamada simetria, que nós também já falamos no curso. O que é simetria? É essa distância. Vamos pegar, por exemplo, aí o ponto B e o ponto C. Então, você tem esse eixo que passa sobre a raiz da função. Você tem esse eixo paralelo ao eixo Y, que passa pelo ponto A. Não gosto muito de usar o mouse, mas vou usar aqui só para exemplificar. Se o tempo do mouse ficar errado, eu acredito que vai dar para entender. Vamos lá. Então aqui você tem esse eixo que passa pelo ponto A e é paralelo ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Agora percebe o seguinte: esse eixo dista do ponto C, ou seja, a distância dele ao ponto C é a mesma distância que dele ao ponto B. E também vai ser a mesma distância desse ponto a esse. E o que é isso? É o que a gente chama de simetria. Simetria é exatamente isso. A medida para um dos lados é igual a medida para o outro lado. E a parábola tem isso, é uma das propriedades importantes dela. Ou seja,
a parábola é um gráfico simétrico. Ela está simétrica a algum eixo. No caso nosso aqui, esse eixo que passa pelo ponto A pode ser muitas vezes no próprio eixo Y e às vezes em outros eixos, como esse eixo A paralelos ao eixo Y. A parábola da função quadrática nunca vai ser nunca vai ser virada, né? Nunca ela pode ser só com a concavidade para cima, que é do jeito que está aí no gráfico, ou para baixo. A concavidade é essa abertura da parábola. A concavidade, vamos usar aqui o mouse de novo, essa abertura aqui, ó. Então essa abertura tá para cima. Então ela só pode ser para cima ou para baixo. Se ela for para um lado ou para o outro, não é função, porque ela quebra uma das nossas regras da função. Lembra lá quando a gente trabalhou sobre função, a gente falou que para cada valor de x pode ter apenas um valor em y. E se a gente virar essa parábola, ela quebra essa regra, porque aí você vai ter um valor de x para dois valores de y ao mesmo tempo. E aí ela acaba não sendo mais uma função, ok? Então o gráfico da função polinomial de segundo grau, ela é uma parábola que ela é simétrica, é uma propriedade da parábola, e que ela só pode ser, não vamos falar disso agora, na próxima parte já, com a concavidade para cima ou para baixo. E o que essa concavidade para cima ou para baixo pode nos ajudar a entender sobre a função. Então a parábola, a função, pode ser crescente quando A maior que zero. Então vamos só lembrar, qual que era a definição de uma função afim crescente lá? O que a gente falou sobre a função afim crescente? Ela é uma função que quando o seu x está crescendo, o seu y também está crescendo. Então aqui a função crescente na quadrática é a mesma coisa. Quando o seu x está aumentando, o seu y também está aumentando. Só que a questão é que na função afim o gráfico é uma reta, então é mais fácil para você enxergar que ela é crescente, porque ela vai ser, você pode imaginar ela como uma subida ou como uma descida. Aqui não. Aqui você vai enxergar dessa forma. A concavidade da função quadrática crescente é virada para cima, ou seja, a abertura dela está para cima. Por quê? Percebe? Lembra que eu falei lá? E isso vai ser com todas as funções. Função considera é igual na física. Na física eles usam um gráfico parecido com esse e colocam no eixo x o tempo. Tempo só anda para frente. Então o x considera que ele está só aumentando. O x nunca se considera diminuir. Então se você começar no menos 2, vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entende? Ele vai crescendo. E aí você vai avaliando o que acontece com o y a partir disso. Por exemplo, o y em 1, nesse caso aqui, vai ser 1. Então significa que no 2, seu y tem que ser maior do que 1 para que sua função seja crescente. E isso vai fazer com que a parábola faça essa curva do jeito que a gente está vendo. Percebe que quando na primeira parte o y vai crescendo e ela vai descendo. Só que depois, em algum ponto, ela vai começar essa subida de novo. E isso é o que faz considerar ela crescente. Então, lembrando, função crescente. Se você ver a fórmula, se o a for maior que zero, ou seja, o termo que acompanha a variável elevada ao quadrado for maior que zero, que é, lembra qual era a forma da função quadrática? Ax quadrado mais bx mais c. Lembrando que ela pode ser, por exemplo, você pode encontrar a função quadrática sendo só ax quadrado. Quem não pode ser zero é o a. Mas você pode encontrar uma que seja só ax quadrado, ou sei lá, ax quadrado mais c, ou ax quadrado mais bx. Você só nunca pode encontrar uma que seja só bx mais c, porque como a gente já falou, ela vira uma função afim. Então, quando seu a for maior que zero, ela vai ser crescente. Ou se você ver o gráfico e ver que a concavidade dele, a abertura dele é para cima, que é o que a gente chama de concavidade, então ele também vai ser, você pode considerar falar que ele é crescente. Ou então implica, né, que vai ser decrescente quando o a for menor que zero, e quando essa concavidade vai ser virada para baixo, pelo mesmo motivo, ó. Veja que de algum ponto o x está crescendo, só que o y está indo para baixo. Tranquilo, galera?
Então, vamos ver o exemplo aqui. Nós temos aí a função menos x² mais 2, é uma função decrescente. Vocês conseguem identificar isso de primeira? Por que isso acontece? Ó, menos x², então tem um implícito aí, né? Que é o que eu falo invisível. Ele está invisível, ele está implícito, você não está vendo ele. Então ele está negativo, então sua função é decrescente. Então, a concavidade da sua parábola, como é que é o desenho do seu gráfico? Vai ser dessa forma, voltada para baixo. No tanto que a função 3x², ou seja, nosso A, é igual a 3. 3x² mais 1 é crescente, porque nosso A é positivo. E tem a concavidade voltada para cima, ou seja, a abertura dela está dessa maneira. Tranquilo? Então, essa foi nossa primeira aula, foi sobre função quadrática. Espero que tenha dado para entender. E é isso daí. Curta matemática.